Oi, gente, tudo bem? Então, começa nossas aulas de geografia. Hoje eu vou começar a trabalhar na aula de geografia física, alguns termos que o professor mandou lá no, no PDF, que foi lá no grupo. Então, eu vou estar explicando algumas coisas. Minha letra ainda ela não é tão boa assim por causa do quadro, tá, gente? Vou colocar para um quadro. Bom, como o tema da aula, então, vai ser relevo. Como que a gente vai trabalhar isso? Imagina que o relevo, quando você vai viajar, ou quando você vai para um lugar, ou quando aparece uma paisagem, ele vai ter formas. E essas formas, como elas são nos transmitidas? Um exemplo, professor, eu fui lá pra praia no final do ano passado, e eu vi que tinha muita montanha perdida, assim, sabe? Um lugar tinha montanha, outro estava reto, não tinha nada. Aí do nada ficou bem alto, depois ficou baixo. Mas eu não entendo o que é uma da outra. É, como que eu vou saber o que é um planalto, o que é uma planície, o que é uma depressão? Então essa aula vai ser mais para explicar isso, porque cai bastante sobre geografia física. Bom, quando a gente delimita nosso espaço, a gente trabalha três processos: montanhas, planaltos, depressões e planícies. As montanhas e os planaltos, na verdade, ela acaba se juntando várias vezes aqui, mas nem sempre vai se juntar. Então acaba se dividindo em quatro. Mas as mais principais são planaltos, depressões e planícies. As montanhas, elas vão ser o quê, então? As cordilheiras, a Serra do Mar é um exemplo, que tem bastante, né, cadeias de montanha. Ou as cordilheiras dos Andes, que tem aqui no Chile, ali na região do Chile. Os planaltos, o que vai ser um planalto, professor? Planaltos são porções de terras em altitudes elevadas, só que planas. Então ela acaba se tornando um planalto. Um exemplo, nós estamos aqui na cidade de Londrina. Qual planalto nós estamos? Ah, professor, estamos no terceiro planalto. Isso representa que a gente está num planalto alto ou num planalto baixo? Ah, professor, eu creio que a gente, como está num terceiro planalto, a gente está num planalto baixo. Sim, exato, correto. Por quê? Quando a gente chega mais próximo ao Rio Paraná, a gente acaba chegando mais próximo do quê? De uma planície. Por quê? Os planaltos eles vão ser divididos pela altitude. Quando se tem a altitude, a gente organiza os planaltos. E outra coisa, eles sempre vão ser delimitados pelas escarpas. O que é uma escarpa? Imagina uma escadinha. Então, é isso. As escarpas sempre vai ser as costas. Sempre vai ter vai ter uma chapada. Um exemplo é a Chapada Diamantina, tem um chapadão, é uma escarpa. Então, isso vai influenciar no quê? Essas escarpas vão dar a delimitação da altitude. Um exemplo é o primeiro planalto, que é o de Curitiba, segundo planalto de Ponta Grossa, e o terceiro planalto que é o nosso, que é o de Guarapuava. Ou seja, cada região dessa que eu falei dentro do Paraná, ela vai ter uma altitude, um relevo organizado. Beleza, professor. Até entendi então sobre os planaltos, que eu tenho várias altitudes nesse relevo. Então eu tenho várias retilíneas, lugares planos. Professor, mas o relevo aqui de Londrina não é plano. Não, gente, não é plano, porque tem as formas que são delimitadas através da geomorfologia. Mas em relação sobre a dimensão do relevo, nós estamos num lugar plano, porque não tem montanhas, não tem muita depressão, apenas os fundos de vales, mas eles ainda acabam, se você olhar um fundo de vale para o outro, ele é próximo, não tem uma altitude tão alta. Um exemplo é uma rua, você desce uma rua, passa um rio e sobe. Essa altitude ela vai ser muito baixa, não é tipo 300, 400 metros, entende? Então ela acaba sendo uma altitude baixa, de 100, 200 metros no máximo. Pode ocorrer de ter altitudes grandes sim, só que daí vai confrontar aqui ó, na depressão. Por que, professor, na depressão? Um exemplo, imagina que você tem duas montanhas e daí você acaba frisando um fundo, um espaço fundo. Então acaba se tornando o quê? Uma depressão, porque você não espera um espaço tão longe, um espaço de... como que eu posso dizer para vocês? Um espaço mais longe entre os planaltos e as planícies.
você vai ter sempre ali uma depressão relacionando o espaço. Bom, as planícies vai estar sempre mais próximo aos rios, próximo ao mar e próximo a foz de rios. Um exemplo aqui, ó, ela sempre vai ter 3 tipos comuns, que são as marítimas, que vão ser as costeiras lá que eu falei, que vai ser... Essas marítimas vão ser ali a praia, na verdade, que vai ser uma planície, ali próxima à praia. A gente vai ter as continentais. Um exemplo de continental, como que a gente pode dar? Imagina o Rio Paraná, não tem o seu sedimento nas laterais dele? Ele não é plano ali, não enche de água ali naquela região, então ele acaba tendo uma planície, ele acaba se tornando plano. E eu vou ter os de altitudes. Um exemplo vamos pegar lá na Chapada Diamantina. A gente tem lá, então, além do Planalto, a gente vai ter um lugar bem reto, assim, sabe? Bem reto. Então a gente tem uma planície. Acaba se tornando uma planície. Um outro exemplo que a gente pode ter pensando assim, mas ali em Foz do Iguaçu ainda acaba sofrendo um pouquinho nessa relação por causa das quedas d'água, que daí vai ser uma falha geológica ali sobre o basalto. Mas a gente pode ter também um pedacinho de planície ali, nas costeiras do rio. Mas ali é mais derramamento basáltico, então tem aquele processo ali de queda d'água. Bom, então a gente tem esses 3 tipos. Eu vou fazer um desenho agora, gente, para vocês conseguirem compreender melhor agora, tá? Vou apagar aqui, ó. Agora eu vou fazer um desenho, gente, para vocês conseguirem entender. Então, o que o professor quer explicar sobre essa parte do planalto, planície. Um exemplo. Então, a gente tem primeiro nosso mar lá. Vamos fazer o mar. As ondinhas do mar. Não sou bom de desenho, mas eu vou fazendo. Daí a gente vai ter lá o banco de areia. Esse banco de areia, ele vai estar quase do nível do mar, mas ele vai ter um pouquinho. Aqui o povo cria os prédios lá no mar, na praia. Vou fazer uma. Aí tem os prédios lá na praia, balneário. Aí a gente vai ter então a Serra do Mar. Certo? A gente tem a Serra do Mar. E daí a gente vai começar a ter os planaltos. Então, professor, o que é um planalto? Lembra que a cadeia montanhosa são as montanhas. Aí a gente vai ter o primeiro planalto. Aí depois a gente vai ter um outro planalto. O que vai ter aqui, gente? Uma escarpa. A gente vai ter uma escarpa. O que é uma escarpa? Uma queda bruta. Um exemplo, eu estou subindo para Curitiba. Eu estou descendo para Ponta Grossa. Estou descendo para Londrina. Todo mundo acha que norte às vezes é descer. E, na verdade não. A gente está às vezes subindo e descendo. Essa dimensão, na verdade, dá por causa do que nos é passado. Que norte é para cima e sul é para baixo. Na verdade não. Não existe essa, gente. Existe o relevo. A altitude do relevo que vai influenciar. Aí aqui eu vou ter então o segundo planalto. É o terceiro planalto. Ele é menor, tá vendo? A escarpa dele vai ser sempre menor. E aqui eu vou ter aqui eu vou ter outra planície. Aqui eu vou ter outra planície. Vou colocar que aqui é o outro mar. Ou pode ser o exemplo do Paraná, ali é mais já próximo à Foz do Iguaçu. Porque o nosso relevo ele dá ele vai e cai lá para Foz, que cai na Foz do Iguaçu, que cai na Foz do Rio da Prata. Então ele dá essa dimensão. Porque depois o que acontece? O relevo começa a subir de novo. Por quê? Porque a gente tem a Cordilheira dos Andes ali no Chile, que está influenciando o Chile e o Paraguai, entende? Então a gente acaba voltando para um relevo mais alto. Ou seja, então aqui não vai ser o mar. Por que não vai ser o mar? Porque depois vai ter outra elevação no relevo, que é outra forma, mas está na América, está fora do nosso alcance. Pensando aqui no Paraná então eu vou ter a serra,
a serra, depois eu vou ter o primeiro planalto, segundo planalto, vou só colocar o pezinho, tá, gente? Terceiro planalto. Terceiro planalto. Assim. Professor, quais vai ser então as diferenças do primeiro, segundo e terceiro planalto? Primeiro é a elevação. Segundo, é o sistema de basalto. Por exemplo, aqui a gente vai ter mais uma rocha mais antiga. Por quê? Porque ela foi elevada. Então a gente vai se desgastar dessa rocha e vai ter uma rocha mais antiga. Aqui a gente já vai ter uma rocha mais arenosa também, um quartzo um pouco mais antigo. E aqui a gente vai ter uma rocha mais nova, que é de um basalto, que é de uma que sofreu mais um processo ali antes, né, de derramamento basáltico, por último, na verdade. E outra coisa, a gente vai ter os depósitos de sedimento. Por quê? Não vai chover nessa região aqui? Vai chover nessa região, não vai? Deixa eu colocar aqui. Choveu nessa região. Então, essa rocha vai ser desgastada, vai ser arrastada pelos rios até chegar na foz. Um exemplo que depois eu vou dar é do rio Tibagi, que começa lá em cima, quase perto de Curitiba, e ele deságua aonde? No Paraná, no Rio Paraná. Então, tipo assim, no Rio Paranapanema e depois no Rio Paraná. Então, assim, tudo depende do relevo. Então, voltando aqui, a gente tem nossa planície. A gente tem a nossa planície. Só que, professor, você falou que tinha planície continental. Como que a gente sabe que é uma planície continental? Quando o rio ele dá uma desgastada, sabe? Ele vai formando os bancos de areia. Então ele vai tentando deixar mais próximo. Ele vai deixando mais próximo onde ele está fazendo o percurso dele. Ou seja, ele desgasta essa rocha. Então eu tenho um continental. Ou às vezes quando é bem plano. Um exemplo de planície continental é lá no Novo México, naquela região ali dos Estados Unidos, Dallas, que tudo é reto lá, quase um deserto mesmo. E daí tem os rios, o rio Mississippi ali passando, que daí ele vai estar ali mais influenciado pelo continente. Professor, e planície de montanha, que o senhor acabou de falar agora há pouco? Também, lá no Chile, aqui pode ter algumas planícies? Pode ter rio que está perfilando a mesma reta, a mesma retilínea. Então eu acabo tendo. Beleza, então o professor entendi agora. Então a planície vai sempre ter 0 de altitude. Depois eu vou ter uma serra do mar, que é um abrupto. Mas o senhor deixou devendo algo aí, professor, que é a depressão. Eu não estou vendo a depressão. Eu estou vendo os planaltos, mas eu não estou vendo a depressão. Como que a gente sabe quando tem uma depressão? Olha só, do segundo planalto para o terceiro planalto, eu tenho dentro do continente uma depressão. Um exemplo, aqui é o nível 0 do mar, quase a planície, né? Essa depressão, ela está relativa, ela não está absoluta ainda. Por quê? Porque ela está relativa ao continente, ou seja, ela é relativa. Só que se ela... Deixa eu puxar aqui, ó. Só que se ela se torna abaixo dessa linha que é a linha do mar, eu tenho ela como absoluta. Eu tenho ela como absoluta. Aonde acontece muito essas depressões? Vamos pensar. Fossa marinha, que é onde todo o sedimento corre para dentro do centro da Terra, onde é derretido e se forma lava. E eu tenho também em outro lugar, que é dentro do continente alguns lugares. Alguns lugares sempre vai ter
essa depressão absoluta. Ocorre, mas é muito mais pouco. Um exemplo que eu tenho de relativa, vamos dizer, o Mar Morto. Eu tenho uma depressão relativa, porque aquele mar ele está morto, ele está dentro do continente, não entra água e não sai água. Então o que acontece? Eu já tenho uma depressão relativa, entendeu? Então assim, eu sempre vou ter esses processos. Como ela está ali dentro do continente, hoje, o continente já deu uma trabalhada ali, né, naquela questão, então ela está a nível do mar, ela não está abaixo do mar. Então ela acaba se tornando relativa. Absoluta, eu vou ter as fossas marítimas, que as marinhas, né, fossas marinhas. Essa vai ser a mais relativa mesmo, essa vai ser as mais conhecidas sobre depressões. Deixa eu apagar aqui, gente, só um momento. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Tudo bem, a gente entendeu que o relevo ele sofre influência no seu exterior. Mas como que forma esse relevo? Como que ele se torna um relevo, né? Gente, a gente pensa em duas formas. Deixa eu pegar a giz aqui. Duas formas. Primeiro, o continente, o relevo, ele vai sofrer influência interna e ele vai sofrer externa. Eu vou colocar assim, ó. Interna, externa. Não gosto de usar o giz, ele estraga o quadro. Externa. Professor, como assim? Interna e externa. Bom, interna são as placas. As placas que sofrem o levantamento tectônica, né? Tectônicas, placas tectônicas. Eu vou ter tremores. Eu vou ter também, eu vou ter que apagar aqui, gente. Eu escrevi aqui, mas eu vou apagar. Tremores. Eu vou ter vulcões. Por que vulcões, gente? Porque para formar um relevo, primeiro ele vai sair de dentro da Terra. Então ele acaba se tornando também um agente interno. Ele sofre a influência interna, não externa, porque depois que ele vai sofrer dos agentes externos. Vou colocar aqui vulcões e tremores, porque se eu tenho um tremor numa placa, eu vou ter uma movimentação desse relevo. Então eu acabo gerando um movimento nessa placa que eu vou gerar esse meu relevo, que ele vai se tornar ou um dobramento ou ele vai ter uma falha. Então ele vai sofrer algo. Mas como assim dobramento e falha? Dobramento, gente, sempre vai ser rochas que tenha argila minerais, ou que a gente fala que é minerais plásticos. Enquanto que as falhas geológicas, ela vai ser influenciada mais por as tectônicas mesmo e por rochas mais duras. Então, tipo assim, mas o quartzo não vai ter uma rocha mais maleável. Beleza. Agentes externos, então, agora, gente. Os externos, gente, como que a gente pode colocar esses externos? Vamos pensar aí, ó. Um agente externo. O primeiro agente que nós pensamos externo é o Sol. Por que o Sol? Porque o Sol ele esquenta essa rocha. Ele esquenta a atmosfera, ele esquenta as camadas da Terra, que vai influenciar no solo, que vai influenciar no continente. Aí depois do Sol, o que a gente vai ter? A água.
e eu vou ter as chuvas também. Então, a água vai ser, então, lá os rios, os mares e as chuvas. Por quê? Porque vai sofrer um processo de químico, físico e biológico através da água também. Então, eu vou ter esse agente modelando o meu relevo, certo? O que mais que a gente pode utilizar aqui? Que nem eu falei, os fatores biológicos. Os fatores biológicos, então, é o ser humano, que ele pode modificar esse ambiente, esse relevo. Um trator pode modificar o ambiente. O que mais? As árvores podem modificar o ambiente. Então, todo fator biológico vai influenciar. Os químicos são os minerais. Um exemplo, ele sempre vai sofrer um processo químico, a rocha. Por quê? Porque eu tenho minerais. Um exemplo, o calcário, o cálcio, ele vai sempre sofrer influência de outros minerais, que nem o ferro. Por que a nossa terra ela é vermelha? Porque sofreu um processo de oxidação. Então os minerais vão estar sempre influenciando. E por final, como o sol e a água ele influencia, eu coloco ele como mecânicos, que são os físicos. Os físicos. Nesses físicos eu vou entrar também os processos mecânicos, que é esquenta, quebra, água move, arrasta, porque na água também tem o gelo, eu esqueci de colocar o gelo aqui, tá, gente? Ó. Tem o gelo também. Então eu tenho esse movimento, eu tenho a gravidade, porque entra na física essa gravidade, se uma montanha ela deposita muito sedimento de depósito de sedimento, conforme ele pode desmoronar, se ele enche a água, encharca esse solo, que é o que acontece muito nos morros do Rio de Janeiro, que tem um sedimento que foi desgastado dessa rocha, que ela sofreu um processo físico e químico e biológico, e foi se ajuntando ao redor dessa montanha que era alta, ela ficou redonda, que é o Mares de Morro lá, que depois a gente vai estudar isso aí também. E daí esse sedimento vai se acumulando nessa montanha mais baixa. E daí, conforme vai passando os milhares de anos, as pessoas vão lá e constroem suas casas naquela região. Como teve um processo físico ali, aquela rocha ela não é solidificada. Então, quando chega um outro processo físico, que é a água, aquilo ali vem abaixo. Ocorre muito desmoronamento de terra ou escorregamento de terra ou de costeiras, que a gente fala muito também. Então isso vai gerar muito problemas. Então a gente tem os agentes externos. Quando a gente fala de agentes internos, a gente sempre vai estar falando placa tectônica, tremores, vulcões. Externos, sempre água, chuva, o ser humano, que daí entra nos biológicos, os químicos, que são os minerais, e os físicos, que são os mecânicos, são os de quebra, de trabalho. Sempre que quando vocês lembrar do físicos, agentes físicos, sempre vai ser de trabalho. Bom, gente, eu consegui passar um pouquinho sobre isso. Na próxima aula eu vou falar um pouco sobre falhas geológicas, tá bom? Muito obrigado. Eu agradeço por vocês estar conseguindo entender. Eu creio que estejam entendendo. Eu ainda estou pegando as manhas também, porque nunca gravei aula, então eu peço a colaboração de vocês, que entendam, e vai dar tudo certo. Muito obrigado mesmo. Até mais. Tchau, tchau.